Olá a todos e bem-vindos de volta. Estamos novamente com Einar Tangen, pesquisador sênior do Instituto TAI em Pequim. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Eu adicionei outra bolsa de estudos. Agora sou pesquisador sênior no CIGI, que é um instituto canadense fundado por alguém que fundou a RIM, que era o seu BlackBerry. É tudo sobre o Centro para a Inovação em Governança Internacional. Ótimo. Bem, o que quero discutir com você são as ameaças de Trump contra o BRICS. Porque, como sempre, quando algo não funciona, ele tende a insistir ainda mais. Agora, reconheço, porém, que os Estados Unidos estão evidentemente preocupados que o sistema econômico internacional já não está mais funcionando a seu favor no que diz respeito à manutenção da hegemonia. Mas, na tentativa de reverter esse declínio, essa guerra tarifária contra o mundo aparentemente não está indo bem. E, como eu disse, a resposta é sempre insistir ainda mais. Um caso que obviamente está chamando a atenção, mas que também se destaca de outras formas, são as tarifas e as ameaças contra a Índia. Então, era para ser uma tarifa de 25% sobre a Índia, mas agora está sendo dobrada para 50%. Acho que o que torna isso estranho é que os ataques dos Estados Unidos à China e à Rússia, ao longo dos anos, tanto econômicos quanto em termos de ameaças militares, aproximaram esses dois países. Você vê a possibilidade de isso acontecer também com a Índia? Ou como você avalia esse impasse? Bem, não. Acho que você está certo. Quero dizer, você falou sobre os BRICS. O Trump não estava tão preocupado com os BRICS. E se você olhar para a primeira campanha dele, era China, China, China. Mas então, em 2024, ele começou a mudar o discurso. Ele começou a falar sobre os BRICS e disse que eles são uma ameaça ao dólar americano. Agora, ele tinha planos, se fosse eleito, e foi, de desvalorizar o dólar para alinhar mais os produtos manufaturados dos Estados Unidos com os preços internacionais. Eu não acho que funcione fazer uma desvalorização massiva, quero dizer, literalmente de 40%, 50%, 60%, para conseguir isso. Mas isso estaria em desacordo com a ideia de manter o dólar americano como moeda de troca mundial. Então, sabe, você pode ter uma coisa ou outra, mas realmente não pode ter as duas. Ele está tentando fazer ambos. Então, obviamente, o BRICS, em reação a todas as artimanhas que estavam sendo feitas por ele e outros ao usar o SWIFT como arma, o sistema de liquidação bancária, você sabe, eles imediatamente, todo mundo disse, olha, eles confiscaram ativos russos, talvez sejamos os próximos. E, francamente, o dólar não é tão estável. Existe essa dívida enorme. Então, os países estão começando a se resguardar, dizendo que precisam reduzir o risco em relação aos Estados Unidos. Não só no comércio, como essa guerra comercial mostrou, mas também na liquidação das transações comerciais. E isso é uma ameaça direta à economia dos Estados Unidos. Trump entende isso, embora ele não pareça entender muito mais sobre economia. Então, o que temos? Avançamos para o momento atual. De repente, nos últimos meses, a questão deixou de ser diretamente sobre a China e passou a ser mais sobre os BRICS. Agora, veja o que é interessante. Durante a reunião mais recente dos BRICS, que aconteceu no Brasil, foram o Brasil e a Índia que hesitaram e disseram, olha, não queremos entrar em conflito com os Estados Unidos. Vamos deixar uma margem aqui. Precisamos fazer uma declaração sobre tarifas unilaterais, mas vamos evitar citar os Estados Unidos. Não queremos arrumar confusão. Queremos ficar em uma posição intermediária. Não queremos ter que escolher um lado. E agora veja o que aconteceu. Tanto o Brasil quanto a Índia foram atingidos por essas tarifas de 50%. A África do Sul ainda está ressentida com a humilhação que Ramaphosa sofreu ao visitar a Casa Branca. E sabe, está muito claro que Trump vê os BRICS como o problema. Mas há outra questão, que não tem nada a ver com isso. E o fato é que, neste momento, dentro dos Estados Unidos, as redes sociais estão em polvorosa por causa dos arquivos do caso Epstein, que eu chamo de Epigate. Porque há três coisas com as quais Donald Trump se importa.
Ele se importa com sua base MAGA e como ela o percebe. Ele se importa com os mercados, como eles estão indo. E ele se importa com seu perfil na mídia. Agora, todos esses aspectos estão no fundo do poço. Sua popularidade está caindo. Os mercados, obviamente, podemos ver o que aconteceu com eles. E sua base MAGA está dividida. Uma grande parte, cerca de metade das pessoas que costumavam apoiá-lo vocalmente nessas diferentes questões. E estamos falando de, quero dizer, literalmente Loomer, Bannon. Quero dizer, esses eram pilares. Essas eram as pessoas que morreriam por Donald Trump. Acho que o Bannon realmente disse isso. Eu tomaria um tiro por ele, esse tipo de coisa. E agora eles estão dizendo, bem, o que está acontecendo afinal? Vocês têm que liberar esses arquivos. E sabe o que é isso? Obviamente não acho que alguém esteja confuso ou se perguntando se Trump está nesses arquivos do Epstein. A questão é, até que ponto? Menciona dinheiro, menciona vídeos, menciona países estrangeiros, e se mencionar qualquer uma dessas coisas, seria absolutamente devastador. Seria o fim da presidência dele como conhecemos. Mesmo sem as eleições de meio de mandato, haveria movimentos para impedi-lo, até mesmo por parte de seus próprios aliados, que, lembre-se, os republicanos, em sua maioria, não gostam dele. Ele tem sido um valentão com eles, assim como com todo mundo. Então você tem essa situação em que Donald Trump parece estar acelerando as coisas simplesmente porque está enfrentando um momento realmente difícil no cenário doméstico. E ele está esperando que esse tipo de ação mude as manchetes. O problema é que as pessoas nas redes sociais, especialmente aquelas para quem ele alimentou essa teoria da conspiração, de que os democratas estavam envolvidos em pedofilia e que não divulgaram os arquivos de Epstein porque tinham medo de serem todos citados. De repente ele alimentou isso, e agora está no meio do incêndio que criou. Ele não sabe como sair dessa. Já tem gente muito próxima dele dizendo que não há saída, certo? Se você divulga, eles veem os nomes, veem o que aconteceu. Se você não divulga, isso só vai continuar crescendo e se tornando uma força contra você, e você vai começar a perder sua base de qualquer jeito. Esse é um ponto interessante. O fato de que a política interna dos Estados Unidos provavelmente está tendo uma grande influência em como Trump conduz as relações exteriores. De fato, quando ouvimos Trump falar sobre como ele resolveu a guerra entre o Paquistão e a Índia, ninguém na Índia levaria isso a sério. Mas parece ser direcionado ao público doméstico. Então, novamente, no jargão acadêmico, começaríamos a nos referir a isso como um ator irracional. Ou seja, um ator racional deveria agir de acordo com o equilíbrio de poder ou o sistema internacional por si só. Quando a política interna começa a moldar como você age com o resto do mundo, isso geralmente seria definido como um ator irracional. Portanto, esse é um motivo de preocupação, especialmente quando se trata de uma grande potência como os Estados Unidos. Mas como você está interpretando a retórica em relação à Índia? Se o objetivo é colocar mais pressão sobre a Índia para que ela se afaste da Rússia, para que aceite e siga as regras do comércio, bem, não regras, mas para que faça o que Washington manda, isso seria uma coisa. Mas a zombaria, a tentativa de ridicularizar a Índia, sua economia, a humilhação, isso seria muito contraproducente se o único objetivo fosse convencer os indianos de que a América é um parceiro mais importante do que a Rússia. Virem as costas para a Rússia e nós cuidaremos de vocês. Em vez disso, parece que estão oferecendo à Índia o status de vassalo, e caso contrário, ela será punida. Como você está interpretando isso? É apenas uma retórica grosseira ou já virou prática comum? Rude rhetoric, or is it just common practice by now?
Bem, quero dizer, quando Donald Trump é pressionado até o limite, ele redobra a aposta. Ele não sabe agir de outra forma. Ele foi ensinado por Roy Cohn, que foi, e ele mesmo reconhece isso, seu principal mentor na vida. Roy Cohn foi o advogado desacreditado do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que arruinou a vida de muitas pessoas. Roy Cohn morreu desonrado, caçado e falido. Mas ele ensinou a Donald Trump que quando você está encurralado, deve redobrar a aposta. Não ceda. Isso é o mais importante. Redobre a aposta. E de alguma forma você pode blefar para sair da situação. Mais ou menos como ele fez em várias de suas falências, quando ia aos bancos e dizia: vocês têm que me dar $200 mil por mês para manter meu estilo de vida. Eu preciso do meu jato particular, eu preciso do meu iate, eu preciso de todas essas coisas porque se eu fracassar, não resta nada. Então, no passado, ele usou esse tipo de tática e elas foram bem-sucedidas. Uma coisa que você sabe sobre as pessoas é que se elas usaram padrões que deram certo, vão continuar a usá-los, mesmo quando eles não funcionam necessariamente ou não se aplicam à situação. O que, como você apontou, aqui é geopolítica. Isso não é o mercado imobiliário de Nova York. Então vamos dar uma olhada na Índia. Isso é novidade. Quero dizer, Narendra Modi está furioso com o fato de acreditar que os Estados Unidos interferiram na eleição geral, na qual ele não obteve a maioria que esperava. Modi tem tentado reformar a Índia, passando de um sistema de forte governança provincial para um governo central forte. Ele olha para o que a China consegue fazer e diz: olha, precisamos ser capazes de fazer isso. Para conseguir isso, ele precisaria de uma supermaioria tanto na Câmara Baixa quanto na Câmara Alta. Então, quando ele percebe que os Estados Unidos interferiram, ele não fica satisfeito. Depois chegamos a Bangladesh. Depois de ser humilhado nas eleições, para onde ele foi? Para a Rússia. Sorrindo, abraçando, cumprimentando Putin. Isso não agradou Washington. Ele estava jogando uma carta. Ele diz: olha, sempre tenho meu amigo Rússia se vocês vierem contra mim. E o que aconteceu depois? De repente, há uma revolução colorida em Bangladesh. Um país que era muito próximo da Índia, apesar de ser, você sabe, muçulmano. Sempre manteve esses laços e, até certo ponto, se manteve distante do Paquistão. Obviamente há conflitos históricos ali, etc. Bem, isso não deixou Modi feliz. Ele certamente não ficou satisfeito quando recentemente Donald Trump anunciou que faria um acordo de energia com o Paquistão. Onde? Em Baluchistão. O que é importante nisso? Essa é uma área onde há muitos insurgentes envolvidos em movimentos anti-Paquistão. Eles querem separação, etc. Os Estados Unidos entram lá. É provável que levem seu exército. Você acha que a Índia realmente está feliz com a ideia de ter uma base militar? Modi sempre foi visto como o homem forte da Índia, e isso depende de poder dizer às pessoas: a Índia está sozinha, somos poderosos, ninguém nos diz o que fazer. Não ajuda o fato de Donald Trump ter repetido mais de 30 vezes que resolveu o conflito entre Paquistão e Índia, o mais recente. E como você mencionou, autoridades indianas disseram que isso é claramente falso. Por outro lado, os paquistaneses disseram: vamos indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Bem, isso mostra que estão seguindo em uma direção diferente da Índia. Antes, a Índia seria o obstáculo à expansão da China. Agora, de repente, isso foi deixado de lado. Por quê? Ninguém sabe exatamente. Isso vai além de impor pressão econômica e tarifas. Então, quando essas tarifas entram em vigor, a Índia fica absolutamente indignada. Eu estive na TV indiana algumas vezes ontem e eles estavam dizendo: esses caras são ruins. Era para sermos amigos. Era para termos uma relação. Agora estamos sendo tratados como cães. Então, qual foi o problema nas negociações comerciais? Donald Trump diz: vocês têm que ceder e abrir todos os seus mercados para o que eu quiser, especialmente agricultura. Por que isso é importante? Bem, há uma enorme base de agricultores na Índia, e eles controlam quem vai ocupar o poder.
Se você os afasta, permitindo que empresas estrangeiras entrem e ofereçam preços mais baixos, esses são agricultores que você sabe têm muitos filhos. Então as fazendas ficam muito, muito pequenas depois de algumas gerações. Eles estão apenas sobrevivendo. Há muitos suicídios porque eles assumem dívidas. Eles têm vidas extremamente duras e difíceis. Atualmente, eles recebem subsídios do governo indiano. Mas se isso acontecer, tudo pode mudar. Portanto, é uma linha vermelha absoluta para o BJP e MOD que eles não vão abrir essas questões. Mas parece que isso irritou Trump. Ele diz, bem, o que você está fazendo? Eu te disse o que fazer. Você deveria fazer isso. Então, em essência, ele vê a Índia como o doente da Ásia. Porque embora tenha uma população enorme, uma população fenomenalmente grande, a verdade é que não possui todo o aparato necessário para competir em um mundo desenvolvido. Então ele a vê como alguém que pode manipular. E o mesmo acontece com o Brasil. Assim, ele vai, como todo valentão faz, atrás dos mais fracos, tenta trazê-los para o seu lado e isolar qualquer um que possa desafiá-lo. Então, quero dizer, é tudo tão previsível, infelizmente, a maneira como ele faz isso. Mas como eu disse, atualmente, esses são números enormes. Depois que você passa de 25%, Glenn, você e eu sabemos que não tem mais negociação. É demais, certo? Então, quando você leva isso para 50%, tudo bem, leva para 500%. Que tal 5.000%? Ou como na matemática do Donald Trump, ele diz, vou reduzir os custos farmacêuticos em 1.000%. Eu sempre tento entender isso. Você vai pagar as pessoas para tomarem remédio? Eu não entendo isso. Como você pode reduzir algo em 1.000%? É como um esforço de 150%. O que isso significa? 100% é tudo o que você tem. Então esse é o tipo de bravata que ele solta por aí. Isso só mostra que ele não presta atenção aos detalhes. Ele quer criar burburinho, fazer as pessoas pararem de falar sobre os problemas que ele está enfrentando, o fato de que a guerra comercial dele fracassou. Muito disso foi para enfrentar a China. A China é a única que está pisando em ovos. Bem, acho que podemos chegar a um acordo. Dê a ele mais 90 dias. Bem, você sabe, o tempo está passando. Vamos ver o que acontece. Então, toda a conversa dura não resultou em nada quando se tratou de alguém que pudesse enfrentá-lo. Qualquer um que ele perceba como mais fraco, ele simplesmente atropela. E vimos isso com Zelensky. Vimos isso com os líderes africanos que vieram. É sempre aquela coisa. A mim meio surpreso que eu falo inglês também. Não. Mas você não saberia disso, saberia? De qualquer forma, esta é uma situação em que você tem alguém realmente desesperado. E esse é o verdadeiro perigo aqui, Glenn. Aqui está um cara. Você não sabe o que ele vai fazer se continuar insistindo e suas opções forem ficando cada vez mais limitadas. Ele precisa fazer algo maior do que seu último movimento. Você viu o deslocamento de submarinos nucleares para, entre aspas, posição. Eu não sei o que isso significa. Eles estão sempre em posição. Eles estão sempre sob a calota de gelo do Ártico e estão sempre lá. Movendo para posição não significa nada. Mas ele fez isso para tentar fazer as pessoas pensarem em uma guerra nuclear. Por quê? Porque não querem que ele fale sobre Epstein. Sim, isso sempre foi uma preocupação minha. Lembro que disse isso até durante a campanha. Se ele se posiciona como esse grande negociador, a premissa aqui é que sim, a América está em sérios apuros, com o que eu concordo. Mas o motivo pelo qual está em apuros, com o qual não concordo, é simplesmente que os líderes foram fracos demais. Eles cederam tudo. Foram tolos. Tudo o que é necessário para colocar as coisas de volta no lugar e restaurar a ordem natural da hegemonia dos Estados Unidos seria um líder muito forte, capaz de enfrentar o mundo e realmente reagir com força. Essa sempre foi uma premissa estranha, porque o que acontece então? Sempre me perguntei o que ele faz quando não consegue fechar seus acordos.
porque tudo que ele tem então é essa pressão máxima. Mas quando ele se depara com países que não podem ceder, como a Índia, eles não dizem isso. Esse pode ser uma nova Europa, que se curva tudo que os Estados dizem. Isso é meio duro. Peço desculpas aos indígenas. Não sei se é mais rigoroso para a Índia ou para a Europa. Vamos descobrir isso. Ultimamente, fiquei muito mais pessimista quando líderes políticos se referem ao Trump como papai. Eles entregam esses acordos comerciais que admitem não fazer sentido algum. Quero dizer, há uma falta de imaginação política. Ou seja, se os Estados Unidos não podem dominar o mundo, então a Europa não sabe qual seria o seu papel. Todos nós, efetivamente, agora só conseguimos imaginar sermos o parceiro júnior dos Estados Unidos. Mas vejo mesmo com a Rússia. Você mencionou os submarinos nucleares. A ideia de que ele pode resolver a guerra em 24 horas, ou então em 100 dias. O problema sempre foi que os russos, eles não podem ceder nisso. Eles veem que invadiram a Ucrânia porque precisam restaurar a neutralidade da Ucrânia. Esta é uma questão existencial. E agora eles lutaram por 3 anos. Eles estavam vencendo a guerra, e agora Trump está basicamente pedindo para que parem, sem exigir um acordo político. Apenas parem a guerra, congelem a situação, façam um acordo ao estilo da Coreia e armem ao máximo a parte ocidental da Ucrânia para que isso se arraste por mais algumas décadas. Isso não vai acontecer. E é muito frustrante vê-lo apenas insistir nas ameaças, porque a Rússia não vai recuar disso. Eles querem neutralidade. Se não conseguirem, acho que vão destruir a Ucrânia como alternativa, o que é uma opção horrível, horrível. Mas o meu ponto é que ele não parece ter outra solução além de insistir ainda mais. E é isso que parece acontecer também nos acordos comerciais. Mas sim, quero perguntar, porque você mencionou que agora os Estados Unidos pisam em ovos com a China, porque eles reagiram. E um dos motivos pelos quais a China consegue fazer isso é que reduziu sua dependência dos Estados Unidos. E essa é a grande ironia. Trump só consegue intimidar países que ainda têm uma dependência significativa do mercado americano e querem continuar expandindo essa relação, o que explica por que os europeus estão tão expostos à intimidação. Porque, para eles, os Estados Unidos são a única opção. Mas esse é o propósito do BRICS, não é? Diversificar, não ser excessivamente dependente dos Estados Unidos. Bem, quero dizer, esse é um excelente ponto. E sabe, o que eu diria sobre isso é, vamos lembrar que Brasil e Índia foram os que tentaram dizer, ei, olha, não, como eu disse antes, não citem os Estados Unidos, não entrem em conflito com eles. Vamos lá, deixem as coisas como estão. Podemos encontrar um meio termo, meio que sendo não alinhados. Acho que se você colocar eles na mesma sala agora, entre Lula e Modi, acho que o tom da conversa muda drasticamente. E não estou falando de criar uma nova moeda comercial, embora eles definitivamente estejam buscando alternativas. Estou dizendo que se o BRICS coletivo se unir e disser basta, nós somos 40% do PIB mundial, isso é mais do que o dobro dos Estados Unidos. Estamos em uma situação em que temos a maioria das pessoas, da manufatura, dos recursos e das terras. É hora de acabar com essa bobagem. Os 10 países se unem, convidam outros países e dizem agora vamos dizer aos Estados Unidos que vamos impor tarifas não só sobre seus bens de exportação. Lembre-se, os Estados Unidos são o segundo maior exportador, mas também sobre seus serviços. Isso teria um impacto enorme. E se eles fizerem isso e se mantiverem firmes, Trump não terá escolha a não ser recuar. E digo isso porque seria avassalador. Eu diria, olha, não vamos aceitar isso. Tudo o que entrar aqui, se o seu povo vier e quiser vender algo aqui, olha, vamos aplicar tarifas recíprocas. Qualquer coisa que vocês impuserem será imposta a eles também. A economia americana já está sofrendo porque Donald Trump está lá fora negociando com outros países sobre quanto os consumidores americanos vão pagar. Quero dizer, alguém acha isso um pouco estranho? Digo sim,
Ele está tirando dinheiro do povo americano. Ele tira de um bolso e diz, bem, vou te devolver um pouquinho. Mas isso não está ajudando a maioria dos americanos, que por causa de sua raiva e decepção com o sistema político americano, votaram nele, porque achavam que ele era de alguma forma o escolhido de Deus, embora imperfeito, para mudar a América e torná-la grande novamente. Eles adoram ouvir isso. Acham que podemos voltar a uma época em que era fácil ganhar dinheiro, havia abundância e éramos respeitados e tudo mais. Mas esse não é o caminho. Lula convocou uma reunião de emergência dos BRICS. Acho que podemos ver alguma ação vinda deles. As pessoas já desistiram da ideia de que Trump vai se acalmar. Ele está apenas procurando por algo. Podemos dar isso a ele, esperar 3 anos e meio e acabar com isso. Todos estão preocupados com o dano que ele está causando. Quero dizer agora, se você olhar para os investimentos ao redor do mundo, eles estão despencando. Ninguém está disposto a investir. Onde investir? No que você investe? Se os Estados Unidos estão construindo capacidade industrial, no próprio país, o que não está acontecendo. Mas se acontecesse, eu deveria investir lá. Ou o que acontece daqui a 3 anos e meio, quando outra pessoa assumir e decidir virar a chave e dizer não, tudo aquilo que o Trump fez, vamos acabar com isso. Vamos seguir em outra direção. As empresas não gostam disso. Elas gostam de certeza, ou pelo menos de previsibilidade. Elas gostam de parceiros confiáveis. Os países também. As pessoas também. E o Trump está mostrando que os Estados Unidos são um estado fora de controle, que não é confiável, não se arrepende e está focado apenas em seu próprio benefício. E dane-se o resto do mundo em todos os outros aspectos. Isso é algo estranho. Quero dizer, essa é uma das fraquezas, na minha opinião, em relação à capacidade dele de transferir suas habilidades do mercado imobiliário e, acho, da TV de realidade para a política e a economia. Porque na política e na economia, confiança e previsibilidade são de importância central. Você realmente não pode ficar sem elas. Mas ele parece ter declarado muito abertamente que o que o torna um grande negociador é sua capacidade de ser imprevisível. Então, ambiguidade estratégica, pressão máxima, algumas ameaças, depois aliviando. Um dia, ele ameaça com tarifas de 50%, no dia seguinte diz como tudo está maravilhoso e o quanto ama as pessoas. Quero dizer, isso é muito... Se pelo menos fosse claro em sua abordagem beligerante, haveria alguma previsibilidade nisso. Mas é exatamente isso, não há previsibilidade. Em relação à Índia, porém, a capacidade de afastá-los é bastante notável. Em um podcast recente, eu me referi à Índia e ao Brasil como os elos mais fracos do BRICS. Vi alguns comentários indignados depois, tipo, eles têm boas economias, blá blá blá. E acho que isso foi mal interpretado. Meu ponto era que sempre que se trata de uma maior integração econômica e de desenvolver ainda mais o BRICS, geralmente são o Brasil e a Índia que pisam no freio, como você disse. Então, quando estou em uma conferência e converso com alguns embaixadores ou líderes militares indianos, eles sempre ressaltam que, por exemplo, a Índia nunca poderia aderir a uma moeda comum, ou que existem muitas limitações. Então, até onde eles estarão dispostos a avançar no caminho da integração do BRICS? E simplesmente, a razão é que isso remonta à posição da Índia como uma potência não alinhada. Se ela fosse vista como adotando uma postura anti-americana, então estaria descartado. Isso não é algo que eles fariam. Eles se recusam a escolher uma grande potência em detrimento de outra. Esse é, novamente, todo o ponto de ser não alinhado. Mas parece que os Estados Unidos estão fazendo essa escolha por eles. Mais uma vez, é sempre tolice impor um ultimato a um país se ele não vai escolher o que você quer que ele escolha. Mas por que o BRICS é uma ameaça tão grande para os Estados Unidos? Porque Trump afirmou que colocaria altas tarifas sobre a Espanha porque ela está no BRICS, mas a Espanha não está no BRICS. Isso levanta a questão: por quê? O quanto ele entende sobre o BRICS, já que vê o grupo como uma ameaça tão imensa? Ou qual é a ameaça do BRICS?
or what is the threat of BRICS? Bem, agora há dúvidas sobre as coisas. Quero dizer, ele já mentiu no passado. Já ficou provado que ele não fala a verdade. Mas ultimamente parece que está ficando cada vez pior. Sempre que fazem uma pergunta difícil, ele responde, eu não sei sobre isso. Ora, esse é o mesmo cara que se elegeu dizendo, eu sou o mais inteligente, tenho a melhor memória, tenho as melhores habilidades de negociação, eu sou o melhor. Certo? Eu nunca esqueço nada. Eu sei tudo o que está acontecendo. Nada acontece sem a minha autorização. Então, sabe, o homem que está no comando agora, ele foi reduzido a sentar ali e dizer, eu não sei. Talvez alguém tenha feito algo. Eu não sei. Tanto faz o que aconteceu. Quer dizer, poderíamos falar por muito tempo sobre as fragilidades dele. A questão agora, porém, é o que acontece quando eles atacam dois membros que disseram, não vamos transformar o BRICS em uma entidade política tomando partido. Vamos manter o foco no comércio. E agora ele os atacou, os destruiu. Quero dizer, estamos falando da Índia, mas você consegue imaginar? Trump diz, vou impor tarifas de 50% sobre vocês. Por quê? Porque o amigo dele, que foi acusado de tentar subverter o processo eleitoral, está na prisão e ele quer que o libertem. Existe tentativa mais descarada de interferir na política interna de um país? Imagine se fosse o contrário, se alguém dissesse isso sobre Biden ou qualquer outro, ou até mesmo sobre o Trump. Os Estados Unidos ficariam furiosos. Então ele está realmente criando divisões profundas, o que não pode ser feito. Quero dizer, Lula não vai soltar o Bolsonaro. Ele nem sequer tem esse poder. Suponho que ele poderia tentar conceder o perdão. Mas você sabe, é a mesma coisa com os agricultores indianos. Essas são questões inegociáveis. São linhas vermelhas que não podem ser cruzadas. Então acredito que Donald Trump está fazendo exatamente o oposto do que pretendia. A ideia dele era tentar quebrar o BRICS. Ele disse, o BRICS não é nada. Poucos meses atrás disse, isso não é nada. Ninguém está prestando atenção. Posso acabar com isso quando quiser. Agora, em vez de quebrar, ele solidificou o grupo. E vai ser muito interessante ver o que acontece nessa reunião. Obviamente, a Rússia estava pressionando por uma postura mais progressista. A China estava em uma posição intermediária, mas disseram, precisamos nos posicionar. E se nos levantarmos juntos, veja o que conseguimos fazer como um país enfrentando os Estados Unidos. Agora, eles não disseram isso explicitamente, mas está claramente implícito. Se a China consegue enfrentar os Estados Unidos, e então é acompanhada pelos outros países mais populosos, as grandes potências médias, os Estados Unidos não têm chance. Se eles estiverem sentados à mesa de negociações com esses 10 membros, estarão em desvantagem numérica e de força. Eles não têm as cartas na mão, como Donald Trump gosta de dizer. E ele estaria em uma posição muito difícil. Ele teria literalmente transformado os Estados Unidos mais poderosa em uma nação não mais entre iguais. Porque se eles tiverem sucesso, os BRICS podem começar a pressionar os Estados Unidos em várias questões, dizendo, agora entendemos que vocês não têm o poder. Coletivamente, nós temos. E isso seria extremamente perigoso para a carreira política dele, para o seu legado. Essas são as coisas com as quais ele se preocupa agora. Então, sim, ele está definitivamente com medo do que isso faria com o dólar, do que faria com o equilíbrio comercial e de poder. E, curiosamente, se os BRICS conseguirem fazer isso, não tenho dúvidas de que a Europa correria para eles, porque seria a única passagem segura disponível. Agarrar-se aos Azuis não vai funcionar. E se eles perceberem que os Estados Unidos estão enfraquecidos, vão procurar outro líder forte ou outro grupo forte para assumir o comando. Imagine a União Europeia dizendo, sim, é hora de nos juntarmos ao BRICS, ou o México, ou o Canadá. Todas essas são possibilidades agora, porque Donald Trump alienou todo mundo. E se eles enxergarem uma oportunidade ao se unirem,
Isso literalmente pode provocar o declínio dos Estados Unidos em termos de sua hegemonia. O perigo, porém, é a carta militar. O que acontece se Donald Trump ficar tão desesperado que decida embarcar em algum tipo de aventura militar para tentar unificar a população americana, justificar suas próprias ações e por que não tem outras opções? É isso que me tira o sono. Sim, a opção militar é novamente algo que ele começou, não só no Oriente Médio e também com o Irã, mas agora com essa nova retórica sobre armas nucleares e suas pequenas disputas com Dmitry Medvedev. Isso é bastante preocupante, mas esse é sempre o problema. Quando a guerra econômica não dá certo, sempre existe a opção de escalar para o militar. Parece, porém, que muitos dos blefes do Trump eram, digamos, o famoso fruto baixo. Ou seja, nas próprias palavras dele, ele disse: "Eu avisei todos esses países, e agora eles estão fazendo fila para beijar minha bunda e assinar qualquer acordo que colocarmos na frente deles." Isso era meio que, é claro, não era verdade, mas ainda assim é interessante, porque revela um pouco do cenário ideal dele, de como ele pretendia que as coisas acontecessem. E como você disse, muitas vezes é um blefe, porque quando você tem países como a China, que têm suas cadeias de suprimentos organizadas, e sabem que os Estados Unidos dependem mais deles do que o contrário, eles sempre podem apertar o cerco. Por exemplo, com os minerais de terras raras, os Estados Unidos teriam que recuar em seu crescimento econômico. Isso é coerção. As tarifas, porém, a forma como são usadas também é preocupante, porque tarifas sempre foram usadas. Ou seja, se o país A quiser dar alguma vantagem competitiva à sua própria agricultura, o país B vai querer ter uma vantagem competitiva no mercado interno para sua própria indústria automobilística. Então, cada um tem sua indústria estratégica, que é importante por diferentes razões. E você se senta com o país, faz um acordo comercial, onde reconhece onde intervém no mercado. E isso é normal, mas não só é unilateral e imposto por meio de ameaças em vez de negociações, como também é toda a ideia de reindustrialização. Ele foi muito além disso. Quero dizer, agora sabe, não saia dos BRICS ou você terá tarifas, dizem eles. Retire as acusações contra o presidente Bolsonaro ou você terá tarifas. A Rússia deve aceitar um cessar-fogo sem um acordo político, senão vocês terão tarifas. Agora isso virou um martelo para simplesmente bater nos países como forma de extorsão política, ou com os europeus, para que aceitem uma subordinação total. Não é assim que as tarifas deveriam funcionar. Acho que isso me leva à minha última pergunta, que é, quão sustentável isso é? Porque se fosse apenas uma tarifa tola, os Estados Unidos talvez pudessem absorver o custo. Mas isso parece expor problemas mais profundos, não só na economia dos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente. E agora, nos Estados Unidos, você vê as ações caírem, o dólar cair, os títulos caírem. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo, o que é bastante incomum. Normalmente, se você sai das ações, coloca no dólar, por exemplo. Mas agora todos estão caindo. Eu queria saber como você está interpretando os desdobramentos econômicos dentro dos Estados Unidos hoje. Obviamente, é um desastre econômico. Eu fui banqueiro de investimentos e lidei tanto com títulos quanto com a estruturação de grandes negócios envolvendo parcerias público-privadas, então entendo bem disso. Quero dizer, quando algo assim acontece, é como quando a maré de repente recua, ela vai para o mar, muito além do que você normalmente vê. É um sinal de alerta. Significa que um tsunami está vindo. E isso é algo que o Trump simplesmente não percebe. Ele acha que pode blefar e sair dessa. Mas existem questões subjacentes. Não se trata apenas do que o Trump está fazendo ou do dano que ele já causou. Você precisa começar a olhar ao redor do mundo. Veja o TPP, por exemplo. O que eles fizeram? Disseram, bem, vamos nos unir e entre nós, vamos lidar com essa questão de reservas de mercado, tarifas e coisas desse tipo.
Você tem o RCEP regional, que permite aos países, cerca de 5% são países em desenvolvimento, eles precisam disso. A China fez isso. A Índia faz isso. Todos os países em desenvolvimento fazem isso porque não querem que suas indústrias locais sejam sobrecarregadas por países e empresas desenvolvidas. Eles não querem ficar dependentes da IBM. Então eles desenvolvem essas coisas, e isso é importante, mas fazem isso por meio desses grupos naturais de comércio. Os Estados Unidos tiveram a oportunidade de fazer parte do TPP. Eles arquitetaram o acordo de forma a proteger todas as suas indústrias e interesses que queriam, do tabaco à indústria farmacêutica. Mas depois se retiraram sob Donald Trump. Por quê? Não há uma razão clara, além de ele querer mostrar que é um negociador melhor do que qualquer outro. E esse é todo o lado negativo. Vamos olhar para o outro lado. Nos primeiros 6 meses deste ano, a China teve um investimento recorde na iniciativa do Cinturão e Rota, 225 bilhões de dólares, literalmente dobrando muitos dos investimentos que eles fizeram em quê? Energia verde, infraestrutura, negócios. Então, de um lado, você tem os Estados Unidos erguendo essas barreiras tarifárias sem sentido que vão afetar muitos americanos, resultando na perda das eleições de meio de mandato e causando uma quantidade enorme de sofrimento para os americanos, especialmente os mais pobres. E do outro lado, você tem a China dizendo, olha, nós nos importamos com a pobreza e acabamos com a pobreza extrema. Estamos trabalhando na iniciativa do Cinturão e Rota há 12 anos. Investimos mais de $1 trilhão. Este ano, estamos redobrando nosso investimento. Nós temos dificuldades na China. Eles têm. Quero dizer, há muitas pessoas passando por dificuldades na China, especialmente pequenas e médias empresas, por causa da incerteza do que aconteceu. Se eu fabrico enfeites de Natal, não faço ideia do que vai acontecer em relação às tarifas, ou se as pessoas simplesmente vão dizer, não vou comprar enfeites de Natal este ano. Ou então dizem, olha, vou comprar de outro lugar. Como se a fábrica de enfeites de Natal pudesse se mudar para outro lugar em poucos meses. Então, de um lado, você tem um desenvolvimento diferente. E é isso que eu acho que os BRICS e outros países estão observando. Eles estão dizendo, vamos lá, vamos analisar isso. Existe uma maneira melhor de fazer as coisas. Existe uma forma de cooperarmos com base em princípios não alinhados, onde a questão é segurança. Todo país precisa de segurança, e isso se aplica especialmente à Rússia neste momento, mas também a outros países. Eles não querem mísseis à sua porta. Surpresa, surpresa. Haviam prometido que isso nunca aconteceria. Howard Baker está documentado. E essa promessa foi quebrada. Então você precisa de segurança. Você precisa de um caminho para o desenvolvimento. Você quer ajudar seu povo. Você não pode permanecer no poder a menos que consiga fazer algo pelo seu povo. E esse é o propósito do governo. Manter a ordem, proporcionar uma sociedade segura, certo? E então criar oportunidades. E o último é o respeito à soberania, pelas culturas, pelos países que foram criados em sua maioria por nações coloniais, que deliberadamente dividiram os países para colocar uma minoria no comando da maioria, de modo que continuassem dependentes das potências coloniais, mesmo depois que essas potências fossem embora. Então, grande parte dos problemas que vemos hoje em relação aos países que estão sofrendo remonta a essas raízes coloniais. Mas agora as coisas são como são. Agora precisamos descobrir como podemos aceitar uns aos outros, tanto dentro dos países quanto entre eles. Acho que a China tem um modelo muito melhor e mais atraente do que o que Donald Trump está oferecendo com suas tarifas unilaterais de extração. Seu, como você disse, instrumento bruto de conseguir o que quero, quando quero. É literalmente como uma criança de 11 anos no recreio insistindo que quer a bola e que é melhor você dar para ele ou ele vai te machucar. Isso não é sustentável. Não está ajudando os Estados Unidos. Não está ajudando. Sim, a ironia aqui é que nessa guerra comercial com a China,
Nem mesmo os chineses querem ver isso acontecer. Quero dizer, seria do interesse de todos. Isso seria devastador para eles e para a economia mundial. Levaria anos para se recuperar disso. Então veja, esse é o problema. A China está sendo atacada por um país e precisa ser o adulto na sala e, de certa forma, guiá-lo para longe desse precipício para o qual parece querer correr. Quero dizer, você consegue imaginar? Seu inimigo está te atacando e você precisa dizer, bem, há consequências para isso e precisamos pensar no longo prazo. É preciso muita visão de futuro para fazer isso. E espero, como eu disse, que o BRICS reconheça que não quer que os Elzoen caiam de um precipício, mas também não quer que eles ajam como uma criança mimada, exigindo que todos lhe deem doces. Tem que haver um equilíbrio entre essas coisas. Os Estados Unidos são uma grande potência. É uma grande economia. Não vai desaparecer tão cedo. Isso pode ser prejudicial. Os Estados Unidos têm recursos, têm terras, têm pessoas e vão continuar existindo. Não vão desaparecer entre o Canadá e o México. Vão continuar lá. Então é preciso encontrar uma forma de lidar com isso. Mas tem que haver uma mudança de atitude em Washington, um afastamento desse excepcionalismo americano, da ideia de que tudo que fazemos está certo, não importa quem matamos, mutilamos ou se apoiamos um genocídio em Israel. Esses tempos precisam acabar. Mas a única maneira de conseguirmos isso, e os Estados Unidos têm uma longa história disso, a única forma de mudarmos, infelizmente, é através de uma crise. Então, se o BRICS puder trazer uma crise razoável e uma solução para os Estados Unidos, acho que essa é realmente a única maneira de resolver a situação. A questão é, será que Donald Trump é a pessoa capaz de reconhecer isso e aceitar? Bem, o dilema para a China, ao que parece, é que os Estados Irãs estão abrindo mão da confiança e da previsibilidade com o mundo. Sabe, esse era um dos maiores recursos dos Estados Unidos, o fato de o mundo poder contar com eles. E à medida que os abandonam tudo isso, a China quase precisa recuar e oferecer confiança e confiabilidade para conquistar esses mercados. Acho que o dilema frequente para os chineses, no entanto, é que, enquanto os Estados Unidos usam a dependência econômica como arma, a força da China está justamente no fato de ser previsível. Mas, por outro lado, em algum momento, ela também precisa responder, como fez com os minerais de terras raras. Eles já têm a resposta preparada. 4 ou 5 meses atrás, eu já mencionei isso antes, eles tinham um documento oficial com 5 pontos. Um deles tratava do acordo da fase 1, no qual a China concordou em comprar bilhões de dólares em energia e produtos agrícolas dos Estados. E por que isso fracassou? Principalmente teve a ver com a Covid e coisas do tipo. Mas você não fala sobre, se você tem 5 pontos em seu principal documento, a última coisa que você quer fazer é falar sobre um fracasso, a menos que haja algum motivo por trás disso. Então interpretei isso claramente como um sinal de que eles estão considerando uma fase 2. É algo transacional. Donald Trump pode declarar vitória. Era isso que eu sempre pretendia. Mas do ponto de vista de Pequim, é transacional. Se ele quebrar o acordo, o dinheiro para. Eles não compram nada. Então isso meio que mantém Donald Trump preso à realidade de que se ele quebrar o acordo, estará prejudicando a si mesmo e a outros setores. Mas o problema é que acho que Pequim olhou para isso e pensou, temos 3 anos e meio desse cara. Devemos ter pressa para fechar um acordo, porque sabemos com certeza que no momento em que a tinta secar nesse acordo, ele voltará com outro problema, dizendo que isso não está coberto pelo acordo. Você não pode vender isso para eles. Vamos tentar fazer com que outros países parem de negociar com você. E esse tipo de coisa. Vemos isso. Quero dizer, você vê claramente com a Rússia agora. Ao mesmo tempo, eles estão se reunindo e supostamente fazendo progresso. Nessas grandes questões, eles estão criticando a Índia por comprar petróleo russo.
Bem, deixe-me colocar desta forma. Se a Índia não tivesse comprado esse petróleo, o mundo estaria em crise, porque os preços do petróleo teriam disparado enormemente. E tudo isso aconteceu com a aquiescência dos Estados Unidos e da Europa, porque eles perceberam que não poderiam se desvincular disso. Na verdade, foi o gás onde destruíram os oleodutos. Como isso aconteceu? Bem, tenho certeza de que nunca saberemos exatamente quem destruiu esses oleodutos. Uma coisa da qual tenho certeza, não foi um grupo de caras em um barco a motor plantando as toneladas de explosivos necessárias para explodir aquilo. Isso é um pouco fraco e inconsistente. Não resiste ao teste da veracidade. Mas no fim das contas, quero dizer, você sabe, a quantidade de petróleo que existe por aí é um jogo de oferta e demanda. Se você remove uma grande parte da oferta, os preços nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, enlouqueceriam. E continuariam altos, porque para colocar esse tipo de capacidade adicional, já que a Rússia é um dos principais produtores de petróleo e gás, levaria anos, muitos e muitos anos para conseguir isso. Enquanto isso, todos sofreriam. Então, a Índia estava desempenhando um papel naquele momento de meio que fingir. Colocamos sanções na Rússia, vamos limitar a renda deles. Mas, por outro lado, não podemos suportar o tipo de aumento de preços que aconteceria se realmente isolássemos a Rússia. Bem, sobre a questão do Nord Stream, há um vídeo do Tucker Carlson entrevistando o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em que eles ficam ali dizendo: bem, o que destruiu o Nord Stream? Talvez tenha sido um barco de pesca norueguês. E caem na risada. Sabe, de forma bem aberta, praticamente zombando dos europeus, como se dissesse: sim, vocês destruíram a infraestrutura energética deles. Mas e daí? É só uma piada, não é? Apesar do fato de Biden ter dito, se houver uma guerra, nós destruiremos o Nord Stream 2. E então isso acontece apenas por coincidência, tenho certeza. Mas acho que essa é a lição para países como a Índia, porque, como você disse, os americanos voltarão se fizerem o que lhes for mandado. Não é como se, ok, vamos nos cortar da energia russa, vamos aceitar um enorme prejuízo econômico, vamos aceitar nos afastar de um parceiro historicamente confiável. Mas pelo menos isso seria o menor dos dois males. Mas eles sabem que quanto mais dependente você se torna, se você se cortar dos russos, vai se tornar mais dependente dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos terão uma posição ainda mais forte na próxima rodada, quando vierem e disserem: bem, você também não pode realmente negociar com os iranianos e chineses. E de repente você acaba nessa interdependência assimétrica e desfavorável com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos podem ditar os termos do comércio, extrair concessões políticas, e em algum momento você será um vassalo. Novamente, não querendo criticar os europeus, mas sim, foi isso que aconteceu com a Europa, e ela seguiu nessa direção. Era bastante previsível como isso iria terminar. E o conflito recente entre Paquistão e Índia destacou isso. Aqui você tinha o Paquistão contando com fornecedores do sul global, Turquia, China, etc., para se defender. E então você tinha a Índia contando com quem? Com as próprias potências coloniais, que a levaram de 24% do PIB mundial antes da chegada dos britânicos para 4% quando os britânicos partiram. Eles dependem dessas potências para seus armamentos e armas cada vez mais dos Estados Unidos. Quero dizer, a quantidade de armas que recebiam da Rússia costumava ser muito alta, bem acima de 70%. Desta vez, é metade disso. Então eles estavam, eu acho, meio que dizendo: bem, podemos jogar dos dois lados e podemos depender do Ocidente. Mas isso, eu acho, é um alerta. E tendo assistido aos canais de televisão indianos, que estão basicamente alinhados com o governo, você sabe do que estou falando, eles são muito enfáticos. Os comentaristas dizem: não podemos confiar nessas pessoas. Eles nos humilharam. Estão insistindo em condições que não podemos aceitar. Talvez o petróleo, mas não os agricultores.
Quero dizer, se você colocar os agricultores na equação, isso significa que está planejando perder a próxima eleição. E isso não é algo que o Modi vai aceitar. Além disso, tem a humilhação pessoal de ver o Trump dizendo repetidamente que resolveu tudo. Isso incomoda o Modi toda vez que ele fala, pode notar. Toda vez que o Trump diz isso, o Ministério das Relações Exteriores da Índia emite uma nota negando. Bem, eles também achavam que comprar caças americanos conquistaria o favor de Trump e os colocaria do lado bom de Washington. Mas novamente o meu ponto era, se você mostrar qualquer fraqueza por Trump, vai literalmente virar o cachorrinho dele. Sim, bem, novamente isso é visto como uma fraqueza, e isso pode ser explorado. Então acho que a lição é, siga o caminho da Índia, ou seja, garanta suas cadeias de suprimentos e reduza sua vulnerabilidade diversificando e reaja quando alguém impor ultimatos e ameaças a você. E acho que esse é o caminho, reagir juntos. Não pense que você pode fazer isso sozinho. Tem que ser um BRICS unido, ou pelo menos 9/10 deles se unindo e dizendo, esta é a nossa posição. Seria melhor se fosse um órgão guiado por consenso assim. Se eles disserem, já basta, precisamos ser os adultos na sala para os Estados. E se eles quiserem destruir a própria economia, estão à vontade, mas não vamos mais ser intimidados. Então é isso. Trump acabou se tornando inadvertidamente o principal promotor do BRICS e de sua principal função de diversificar a economia. Einar Tangen, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre aguardo ansiosamente para conversar com você. Então, mais uma vez, obrigado.